Número de doenças oculares aumenta com o tempo mais frio e baixa umidade do ar. Médico alerta sobre cuidados. O surgimento de desconfortos e doenças oculares, como olho seco e conjuntivite, registram um aumento expressivo neste período do ano devido ao tempo frio e à baixa umidade relativa do ar. A condição facilita as inflamações dos olhos, pois as pessoas costumam se aglomerar em ambientes fechados e com pouca ventilação para se aquecer. Até as blusas e cobertores que estavam guardados podem implicar no surgimento de alergias. O diretor técnico de oftalmologia da Santa Casa de Belo Horizonte, Luiz Felipe Carneiro, explica por qual motivo, neste período do ano, as doenças oculares aumentam. O olho, ele respira com ar ambiente. Então, sempre que a gente tem um ambiente com menos umidade, o olho sofre. Então a gente precisa de às vezes usar um colírio lubrificante, alguma coisa do tipo. Você tem a sensação de que o olho está mais seco, e aí quando a pálpebra fecha, ele raspa o olho. E aí o paciente vai sofrendo com esses sintomas, né? Se isso é uma coisa crônica, o olho começa a ficar vermelho, começa a doer, sensação de areia, e pode evoluir até com uma conjuntivite ou alguma outra coisa mais grave. Então realmente essa época do ano é uma queixa muito comum dos pacientes aí que procuram os consultórios e também o pronto atendimento. Doutor Luiz, o senhor está querendo dizer que as pessoas que trabalham de repente em ambiente fechado, em frente a telas de computadores, têm maior propensão a esse tipo de sintoma do que quem trabalha na rua, por exemplo? Isso é interessante. Então, por exemplo, se você está dentro de uma sala e essa sala tem ar-condicionado, a umidade do ar é muito menor. Então, sim, essa pessoa que está na frente do computador com o ar-condicionado, ela tem um ambiente mais inóspito em relação à pessoa que está no ar ambiente. Mas é importante lembrar que se você piscar o olho com frequência, usar os colírios lubrificantes, você não vai ter problema algum, mesmo estando num ambiente que não é o mais bem preparado. E é neste período do ano em que acontecem a maior parte dos casos de conjuntivites? As conjuntivites, elas são epidêmicas, né? Então a gente tem agora uma leva, né, de aumento da incidência das conjuntivites, e no início do ano também é comum de dar aí uma incidência bem maior final do ano, início de janeiro, sabe? Então realmente acontece alguns picos nessa época agora de férias. E doutor Luiz, eu queria que o senhor desse dicas para o ouvinte Itatiaia, de repente, o que ele pode fazer para evitar este tipo de problema com os olhos? É de repente lavar ali as roupas de cama, é colocar o travesseiro no sol? O travesseiro no sol, lavar as roupas de cama é importante para quem tem alergia, né? A gente sabe que o ácaro, ele é um micro-organismo que se alimenta das células do corpo, né? Então, para quem tem alergia, isso realmente vai piorar. Se você tem uma conjuntivite alérgica, pronto, você deve tomar essas medidas. Para o olho seco em geral, o importante é a gente lembrar de piscar. A lágrima, ela dura 10 segundos entre um piscar e o outro. Então, se você fica no computador lendo o livro, você às vezes fica com o olho aberto muito tempo. E aí, com isso, você vai sentindo os sintomas do olho seco. Vai machucando e cada vez mais o olho vai ficando mais vermelho, mais irritado, com a sensação de que tem areia, e vai piorando. Então, o que a gente deve lembrar sempre de piscar e fazer a piscada completa, né? Fechar a pálpebra totalmente, e quando isso acontecer e estiver te incomodando, você vai usar um colírio lubrificante aí que a gente consegue em qualquer farmácia. As pessoas podem utilizar soro fisiológico no olho, elas podem de repente comprar um colírio por conta própria, ou alguns existem essa necessidade de uma receita médica? Vai depender muito do que está sendo usado, né? Colírio é igual comprimido, colírio é um remédio. Então, quando você tem uma substância que é um remédio dentro do colírio, a gente precisa de receita médica, aqueles que vem escrito com prescrição. O lubrificante, ele é de venda liberada, então a gente consegue chegar na farmácia, solicitar um lubrificante. A gente tem mais de 20 tipos de lubrificante no mercado que pode ser utilizado, alguns melhores, outros piores, né? Como todo produto. E doutor Luiz, em qual caso aquela pessoa deve procurar um médico? Tem algum sintoma assim mais grave que de repente ela possa ter para procurar o atendimento? No caso de olho seco, no caso dessa época do ano, a gente precisa de atenção toda vez que aquilo for uma coisa anormal, né? Então o paciente percebe que ele piscou, melhorou, usou lubrificante, tá ótimo, perfeito, resolveu o problema. Agora, é uma dor que continua, o olho tá ficando vermelho, a visão piorou, qualquer coisa que está diferente do costume, aí sim ele precisa de procurar um atendimento de urgência. Repórter Gustavo Cícero.